Olá, turma! Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai dar início a um novo capítulo, a um novo assunto, e isso diz respeito a algumas adaptações dos seres humanos ao ambiente, como também a gente vai verificar questões do nosso corpo, como ele reage de maneira integrada com outros componentes, e isso faz com que a gente tenha algumas reações, alguns estímulos que está relacionado ao sistema nervoso. Então a gente vai ver aí uma parte introdutória já com relação também ao sistema nervoso. Espero que vocês assistam o vídeo até o final. Em caso de dúvidas, me procurem, anotem as curiosidades, tudo, para que assim a gente possa construir o nosso conhecimento com segurança, com firmeza. Lembrando, a atividade está valendo ponto. Eu vou estar listando também as atividades, aqueles que não enviaram até o momento. Lembre-se, essas atividades estão valendo ponto, ou seja, juntos vão ser somadas e aí vai estar formando a nota para vocês. E o final do bimestre já está chegando. Então se liguem, façam as atividades, não se prejudiquem com relação a isso. Então vamos juntos nessa, na aula de ciências de hoje. Então, turma, como eu falei para vocês, hoje a gente inicia aí o novo capítulo, o capítulo 8, que vai abordar aí a percepção do ambiente a partir do sistema nervoso. E a gente coloca aí o título da nossa aula, que é Percebendo o Ambiente. E essa percepção do ambiente, ela influencia muito nas respostas que a gente vai ter, que nosso corpo vai ter. Como assim? Por exemplo, muitas vezes a gente sente o cheiro da comida, que é um fator externo, logo o nosso corpo reage com a dor, com o incômodo, às vezes mostrando que a gente está com fome. Assim como também, às vezes, a gente está concentrado em alguma atividade e, de repente, acontece um barulho, alguma coisa assim, a gente tem uma reação de susto. Então, são reações que nosso corpo tem aos fatores externos, que são os fatores do meio ambiente, do ambiente que a gente está incluso. E isso faz com que a gente vá percebendo o ambiente, né, a partir do nosso sistema nervoso. Ele sempre vai estar dando uma resposta, um estímulo que é posicionado aí pelos neurônios, que a gente vai estar verificando na nossa aula. Então, o ser humano, gente, ele já passou por diversas adaptações e temos as adaptações que são bem importantes e que a gente vai estar verificando agora. Né? A gente vai ver que o ser humano ele usa muito da sua racionalidade, essa capacidade do ser humano de ter o raciocínio de forma que é como uma peça encaixasse a outra, como as engrenagens que vocês podem estar vendo aí nessa imagem, que é para mostrar a funcionalidade que o nosso raciocínio tem, de modificar um ambiente, de poder se comunicar, de construir uma cultura, pois a gente é a única espécie que apresenta a cultura. E a gente percebe que essa capacidade de raciocínio é uma grande característica adaptativa, o que torna todos os indivíduos da espécie humana, de acordo com suas potencialidades, capazes de criar instrumentos. E esses instrumentos vão facilitar, vão ajudar nas mais atividades do dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode perceber que, de acordo com as situações mais adversas que o ser humano pode ter passado ou passar, ele vai criar algo. Isso é fruto da racionalidade. A gente tira, por exemplo, a questões de roupas de frio, casacos, que são produzidos, muitas vezes foi produzido pela espécie humana em tempos de frio. Então, ele buscou a tentativa de produzir algo que viesse a aquecer, que viesse a lhe ajudar a passar por a dificuldade do frio. Assim como também em situações de calor, ter roupas que sejam vulneráveis a situações de calor, que não sejam tão quentes, que aí não prejudique o funcionamento do nosso organismo. E fora questões também, a gente pode citar como os desvios de meteoros.
de asteroides. Então, o ser humano, ele tem essa racionalidade que interfere também no meio que ele está. E isso é uma adaptação da nossa espécie. Assim como também, como destaquei para vocês, a questão da cultura. Né? A cultura, ela faz parte de um conjunto de conhecimentos que vão sendo transmitidos para as mais diversas gerações. Muitas vezes a cultura está ligada ao conhecimento de determinada atividade, do cozimento até da comida, como se faz a comida, é passado, é um elemento da cultura, são acúmulos de experiências vivenciadas por muitos indivíduos e que vai se tornar aí propriedade de um patrimônio de toda a humanidade. E aí a gente vai para algumas outras adaptações da nossa espécie que são muito importantes. Uma delas é a postura ereta. A gente vê aí um dos nossos ancestrais, um primata, e o esqueleto humano, mostrando aí essa adaptação. Né? A gente saiu do andar com os 4 membros, né? No processo evolutivo, e hoje a gente tem uma postura ereta da coluna vertebral e o uso das 2 pernas sobre um andar bípede, ou seja, um andar sobre 2 membros. E isso facilita muito na locomoção da nossa espécie. A gente também tem aí como outro ponto relacionado à adaptação do ser humano, que é a questão da visão binocular frontal, que vai garantir a maior percepção de profundidade e das posições relativas de objetos em diferentes distâncias, que vai favorecer a visualização de alimentos, de parceiros, de perigo. Então, essa visão binocular, ela facilita várias situações, né? Ela vem a facilitar em várias situações para a nossa espécie. Assim como também a gente tem o desenvolvimento da linguagem, que ela é fundamental para o avanço da cultura, a formação de grupos sociais e a transmissão de informações e de experiências para sucessivas gerações. Então, a partir da linguagem, a gente consegue se comunicar e transmitir o conhecimento para as próximas gerações. A posição do polegar em forma de pinça, né? Que aí a gente consegue manipular vários objetos, como também a gente consegue escrever, a gente consegue tocar um violão, tudo a partir do surgimento do dedo opositor. Que a posição do polegar possibilita um movimento de pinça, tornando possível o manuseio delicado de instrumentos, a construção de objetos e, posteriormente, a escrita. Então, tudo isso ligado à importância dessa adaptação da nossa espécie. O comportamento gregário, isto é relacionado à vida em grupo, que favoreceu evolutivamente a espécie, possibilitando aos indivíduos mais fracos ou menos resistentes a terem em grupo mais chances de sobreviver. Então, aqueles seres vivos que teriam menos chances de sobrevivência por viver em grupo, o grupo os integrantes daquele grupo favorecia para que ele vivesse por mais tempo. E isso é um comportamento gregário que é muito importante para também a nossa espécie. Ou seja, é uma adaptação importante. E a gente entra agora, como eu falei para vocês, no sistema nervoso. O sistema nervoso, gente, é como um serviço de telefone celular e de e-mail para o corpo. Ele vai coletar e transmitir informações sobre tudo o que está acontecendo ao redor. E o sistema nervoso vai reagir a partir de estímulos externos com a mudança do ambiente que produzem e vai produzir uma resposta. Então, a partir do que é influenciado pelo meio externo, o nosso corpo vai reagir com uma resposta, vai dar uma reação aos estímulos externos. E a gente percebe aí que o sistema nervoso, ele é formado por um conjunto de órgãos. Não sei se vocês recordam, mas a gente viu todos os níveis de organização do corpo humano. E um deles está ligado
a formação do sistema. O sistema, ele não funciona apenas com um órgão, ele funciona com um conjunto de órgãos, formado por um conjunto de órgãos. Não sei se vocês recordam, mas a gente viu todos os níveis de organização do corpo humano. E um deles está ligado à formação do sistema. O sistema, ele não funciona apenas com um órgão, ele funciona com um conjunto de órgãos. E esse conjunto de órgãos é formado aí principalmente por o cérebro, a medula espinhal, entre outros órgãos, que vão estar trabalhando em conjunto e bem de uma funcionalidade, que está com relação a nos dar respostas ao meio externo, a percepção do ambiente. E para a gente compreender melhor, e como é que a gente percebe os estímulos externos e como correspondemos a eles, é fundamental conhecer o sistema que forma a rede de comunicação do corpo. O sistema nervoso é formado pelo conjunto de órgãos que tem a capacidade de captar mensagens e estímulos do ambiente e é responsável por decodificá-los, isto é, interpretá-los e arquivá-los, bem como por elaborar respostas e solicitá-las. As respostas podem ser dadas por meio de movimentos e de percepção de sensações agradáveis ou desagradáveis. E aí também a gente vai ter as memórias, que aí elas podem ser agradáveis e desagradáveis. As desagradáveis, nosso cérebro muitas vezes automaticamente se carrega de eliminá-las. E a gente acaba meio que esquecendo, descartando. Então, o sistema nervoso, ele integra e coordena praticamente todos os outros sistemas e funções do organismo. Então, ele é o sistema que vai estar aí integrando ao sistema respiratório, ao circulatório, ao sanguíneo e a todos os demais. Vamos ver agora os neurônios, né? Aí a gente vai ver aí como é a formação, a estrutura dos neurônios. O tecido nervoso é formado por células nervosas, que são os neurônios. Essas células têm forma alongada e ramificada. E aí a gente vai ver cada partezinha dessas. A gente tem aí o corpo celular, assim como temos os dendritos, que são minúsculos filamentos que vão receber os sinais, ou seja, os impulsos. A gente tem o núcleo da célula, que é essa partezinha aqui vai ficar dentro aí do corpo celular. A gente tem o axônio, que é o filamento muito fino, que parte mais, é a parte mais alongada, vamos dizer assim, da célula nervosa. E ela vai ser responsável por estar conduzindo os sinais elétricos, ou seja, os impulsos. E a gente também tem a bainha de mielina, o extrato mielínico, que vai estar aí protegendo aí o axônio, tá certo? Essas células são partes que vão estar protegendo o axônio no momento que ele esteja aí fazendo transmitindo o impulso nervoso. Deixa eu voltar aqui para falar também sobre os tipos de neurônios, né, gente? Se falar da transmissão de impulsos nervosos, nada mais válido do que a gente está falando aí dos tipos de neurônios. Então, as informações que transitam pelo nosso corpo, ou seja, que percebemos do ambiente, e nossas respostas a esses estímulos, por exemplo, são coordenadas pelo sistema nervoso e dependem dos neurônios, que atuam tanto de forma distinta quanto integrada. Ou seja, eles podem estar de forma isolada, trabalhando, mas também de forma conjunta. Assim, podemos classificar os neurônios em 3 tipos. A gente vai ter 3 tipos de neurônios, que é o neurônio sensorial, o neurônio motor e o neurônio de associação. Cada um tem uma funcionalidade. O neurônio sensorial, ele leva informações ou estímulos obtidos pelos órgãos dos sentidos, representados pelos olhos, as orelhas, receptores do tato, do olfato e do paladar, para o sistema nervoso central. Já o neurônio motor, ele vai ser ligado aí de levar
as informações interpretadas do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores ou motores, como os músculos, as glândulas, onde as respostas e estímulos serão executadas. E a gente vai ter os neurônios de associação. Esses neurônios de associação, gente, eles vão estar integrando o neurônio sensorial com o neurônio motor. Ele que vai fazer a conexão entre eles. E ele também pode transmitir os sinais dos neurônios sensoriais até o sistema nervoso central, além de ligar os neurônios motores entre si. Então, olha aí a importância que cada um desses neurônios executa no nosso organismo. Agora, a gente vai tentar entender a constituição de um neurônio, que compõe aí o tecido nervoso, assim como acontece a transmissão dos impulsos nervosos. Primeiramente, vale lembrar a vocês que a gente já nasce com uma quantidade de neurônios que ao longo da nossa vida, ao nosso crescimento, eles vão se desenvolvendo. E aí eles não passam por um processo que a gente chama de divisão celular, como muitas células do nosso corpo passam. Não sei se vocês lembram que a gente viu o processo de divisão celular, que acontece muitas vezes com as células que compõem a nossa pele. Então, no caso da pele, as células estão se dividindo, porque ela faz com que a gente cresça. Mas os neurônios, eles não têm essa funcionalidade de divisão. Então, a quantidade que a gente nasce, a gente vai permanecer com ela ao longo da vida. Com um detalhe, dependendo do estilo de vida que a gente tenha, esses neurônios podem morrer, principalmente com o uso de álcool, de drogas. Então, a gente tem que procurar ter um estilo de vida, claro, que acabe não optando por esse segmento, porque a gente vai perdendo ou pode correr risco de perder os nossos neurônios. Então, os neurônios, como eu falei para vocês, vão formar o tecido nervoso. E aí, ele tem uma constituição. Essa parte aqui, a gente chama de corpo celular. Onde vai estar o núcleo da célula e também as outras organelas, como mitocôndrias, ribossomos, vão estar tudo presente nessa região. Aqui, nessas regiõezinhas e nessas terminações, a gente vai ter os dendritos. Que estão encarregados de captar os impulsos nervosos. Essa região alongada, toda essa região alongada aqui, a gente chama de axônio. E ao final do axônio, essas outras ramificações também são dendritos. Então, toda essa composição é o que vai formar o nosso neurônio. Essa parte de laranja que eu já destaquei, a gente chama aí de bainha de mielina, que vai ser responsável aí por proteger o axônio e que vai também acelerar a questão do impulso nervoso. E como acontece o impulso nervoso? O impulso nervoso, gente, vai acontecer de maneira que não há contato entre um neurônio e outro. O que vai acontecer aí é a formação do que a gente chama de neurotransmissores, que vai formar a sinapse. Então, por exemplo, aqui vamos ter as terminações, os dendritos, vão estar captando os impulsos nervosos, que vai passar por todo o axônio. E quando chegar aqui nos dendritos final da ramificação, a gente vai ter a formação dos neurotransmissores, que vão ser substâncias químicas que vão entrar em contato com o outro neurônio. E aí ocorre a transmissão do impulso nervoso, que pode ocorrer de um neurônio com o outro, como também de um neurônio com um músculo. A gente poderia ter um músculo, as glândulas, que também tem a questão de contato com os neurônios. Então, é esse processo aí que vai
surgir a transmissão do impulso nervoso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Em caso de dúvidas, pode me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Um forte abraço e se cuide.